Então, finalmente, em 2015, a gente conseguiu finalizar a negociação, né, do Acordo de Paris, ali em dezembro de 2015, na 21ª Conferência das Partes, COP21, que ocorreu em Paris. E esse Acordo de Paris, ele foi previsto, então, para valer a partir de 2020. Mas ele entrou em vigor já no ano de 2016, porque o processo de ratificação dele foi feito em tempo recorde. Vocês veem como, nessa época, então, já... Bom, tanto o contexto internacional, mas também acho que os países já estavam muito mais cientes dos perigos das mudanças climáticas, a pressão da sociedade civil, das ONGs, das diferentes organizações que participam hoje em dia dessas negociações, já estava muito mais forte. Então, esse acordo já passou a estar em vigor desde 2016. E, então, ele, sendo parte, né, ele foi assinado no âmbito da Convenção Quadro, ele é um novo instrumento para substituir o Protocolo de Kyoto a partir de 2020. E ele mudou um pouco, digamos assim, a maneira como os países enxergam esse sistema, né? Como eu falei, não há mais aquela divisão do mundo entre países com obrigações e países com obrigações somente sem obrigações vinculantes. A ideia é que agora todo mundo esteja juntos com base num objetivo. E o objetivo, então, é manter o aumento da temperatura média global abaixo de 2 graus, de preferência abaixo de 1,5 graus. Isso com base na ciência, como eu falei, né? Foi a ciência, foram os relatórios do IPCC, etc., que nos trouxeram esse objetivo. Então, como isso vai ser feito? O artigo 2 traz esse objetivo e o artigo 4 nos diz também que para a gente chegar nisso é preciso que a gente atinja um pico global de emissões o mais rápido possível e alcançar um equilíbrio na metade do século, então até 2050, um equilíbrio entre as emissões antrópicas por fontes, né? O que são as emissões antrópicas? As emissões humanas, né, da atividade industrial, da atividade de produção de energia, etc. Todas as fontes que liberam gases de efeito estufa na atmosfera, que isso seja equilibrado com a remoção dos gases por sumidouros e outras coisas que então neutralizem essas emissões. O que são isso? Primeiro, né, a gente fala muito hoje em dia nas soluções baseadas na natureza. É simplesmente o que as florestas sempre fizeram, o que o oceano sempre fez, essa ação natural que esses ecossistemas têm de retirar esses gases da atmosfera. Mas hoje em dia já se fala que isso talvez não seja mais necessário, então já estamos pensando inclusive em tecnologias então não naturais, né, que ajudem a remover esses gases de efeito estufa na atmosfera. Então o objetivo é manter, né, a temperatura abaixo de 2 graus, atingindo um pico de emissões global o mais rápido possível e até a metade desse século, até 2050, que o que a gente emita, né, ação humana de emissões, se neutralize com uma remoção equivalente, né, chamada neutralidade de emissões até 2050. Então, esse é o grande objetivo do Acordo de Paris. Então, ele é muito diferente do Protocolo de Kyoto, né? Ele não tem mais essa meta individual de redução de emissões para um país. Ele funciona com base nesse objetivo global de temperatura. Todos os países têm que contribuir de acordo com suas capacidades, né? Continua valendo o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. O Acordo de Paris pede que cada país submeta uma NDC, né? Uma contribuição nacionalmente determinada de como esse país pretende, então, ajudar a esse objetivo global de manter a temperatura abaixo dos 2 graus. Vocês vejam que é muito diferente, né, de um país dizer, não, eu estou obrigado a reduzir 5% das minhas emissões com base num determinado nível. Não, agora eu, Brasil, vou formular um plano nacional chamado a minha NDC e eu é que vou dizer que eu vou reduzir 25%, 30%, em quais setores.
Então, para que todos os países pudessem realmente, né, para que todos os países aceitassem ter essa obrigação, eles exigiram que não, a gente aceita que a gente é obrigado a contribuir para esse objetivo, mas nós é que vamos dizer como a gente vai fazer isso. Não vai ser o acordo internacional que vai dizer se eu vou reduzir em 5, 10, 20, 30% das minhas emissões. Então, isso foi positivo, né, possibilitou a assinatura do Acordo de Paris e que emissores como principalmente China e Estados Unidos, que estavam fora, né, do protocolo de Kyoto, agora estejam dentro do Acordo de Paris. Foi uma vitória diplomática muito importante, mas ele tem esse outro lado, né, que ele traz essa obrigação, que não é uma obrigação, a gente chama não é uma obrigação de resultados, né, é uma obrigação de meios, é uma obrigação de fazer algo a respeito, sem ter a obrigação internacional de realmente os países, o que eles disserem, eles não têm uma obrigação internacional de cumprir aquilo que eles disseram que vão fazer. Bom, então esse objetivo de temperatura era o primeiro objetivo do Acordo de Paris. O segundo objetivo é tornar fluxos financeiros compatíveis com essa trajetória de desenvolvimento de baixas emissões. Então, isso foi muito importante também, porque através disso os países se comprometem, né, a deixar de investir em coisas em setores que sejam emissores importantes de gases de efeito estufa, como na indústria petrolífera, etc. E além disso, um objetivo geral acho que ficou meio fora de ordem aqui, um objetivo global de adaptação. A adaptação às mudanças climáticas, gente, ela já era um objetivo importante lá desde a Convenção Quadro de 1992, mas como ao longo do tempo a gente já foi observando efeitos muito mais concretos das mudanças climáticas e já sabemos hoje, né, que há efeitos que não podem mais ser revertidos. Então, no Acordo de Paris, ele era um terceiro objetivo importante, ter uma meta global de fazer algo sobre adaptação. E ela pede que os países também, então, o Acordo de Paris pede que os países também submetam comunicações sobre quais são os planos nacionais de adaptação que os países vão desenhar para fazer algo a respeito nos seus territórios. Eu tinha pulado esse slide aqui, que é o slide sobre as NDCs, né? O artigo 4.2, onde diz que cada parte deve preparar, comunicar e manter, então, essas NDCs, adotando medidas de mitigação doméstica, com o fim de alcançar esses objetivos. Aqui no artigo 4.3 a gente sublinhou, porque ele traz aqui aquele princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, e respectivas capacidades, mas ele colocou uma vírgula. Isso a Carol vai depois entrar um pouco mais com vocês sobre, né, a importância das negociações e de como cada palavra conta, como a maneira como as coisas são redigidas conta. Então, aqui nesse artigo 4.3 se colocou uma vírgula e as responsabilidades comuns, porém diferenciadas e respectivas capacidades são vistas à luz das diferentes circunstâncias nacionais. O que isso quis dizer no âmbito das negociações? Como eu falei, esse princípio no âmbito das negociações climáticas, ele tinha muito a ver com a responsabilidade histórica, né? E essa exigência, principalmente dos países em desenvolvimento, de apoio e de entender que eles contribuíram menos, mas estão sofrendo mais as consequências das mudanças climáticas, então exigindo mais dos países desenvolvidos. Porém, como eu falei, ao longo do tempo, o perfil das emissões mudou muito. Muitos países em desenvolvimento hoje em dia são, né, importantes emissores. Então, hoje em dia, esse princípio de responsabilidades diferenciadas é visto não tanto com uma perspectiva histórica de emissões, mas sim nas circunstâncias nacionais. As circunstâncias nacionais são um fator que estão em constante evolução, né? Então, ontem
eu não era uma emissora importante, hoje eu sou. Então, a minha responsabilidade comum hoje é diferente do que ela foi antigamente. Então, isso foi também, né, um ponto de negociação muito delicado, mas os países desenvolvidos também exigiram hoje em dia, né, que os países em desenvolvimento tenham sim uma obrigação de atuar nessa área de acordo com as suas capacidades, mas não tanto de acordo com suas emissões históricas. E até hoje tem um outro fator que trata desse ponto, que é o fator das perdas e danos, que também tem a ver com esse fator. Mas, enfim, eu queria sublinhar que esse princípio das responsabilidades comuns, hoje em dia, é visto com esse detalhamento. Bom, o Acordo de Paris, ele também traz mecanismos, por assim dizer, para ajudar os países a cumprirem com essas obrigações de reduzir emissões. Então, ele também vai trazer mecanismos aí de comércios de emissões, que agora tem um nome diferente, né? Como não é só mais entre os países desenvolvidos, hoje em dia a ideia é que se crie um mercado global de créditos de carbono, de comércios de emissões. No artigo 6º do Acordo de Paris, esse sistema se chama Internationally Transferable Mitigation Outcomes, ITMOS, que até hoje são um dos principais pontos de negociação. Aí vocês que vão estar participando de uma COP9, esse artigo 6º é aí um dos pontos que ainda estão realmente na pauta para a próxima COP, que é regulamentar como vai ser feito. Então, o mercado de carbono é uma coisa extremamente complexa, né? Tem a ver com a mensuração de emissões, com garantir a integridade dos créditos de carbono, é uma coisa bem, bem complexa mesmo. A Carol, por exemplo, é uma pessoa que trabalha bastante sobre essa área. E outros mecanismos baseados em projetos, como o Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável, que vai substituir, né, o MDL que eu mencionei antes, que tinha sido negociado no âmbito do Protocolo de Quioto. Então, em Paris, esse agora se chama Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável, em que partes podem realizar projetos que gerem créditos de carbono que possam ser aproveitados na conta aí de redução de emissões de outros países. Então, assim, para dizer para vocês, em resumo, que esse artigo 6º é um ponto muito importante das negociações hoje em dia, no que se chama o rulebook, né? A regulamentação. São as regrinhas que vão dizer aos países como implementar as obrigações do Acordo de Paris. Outro artigo muito importante é o artigo 9º, que trata dos recursos financeiros, os instrumentos financeiros que visam a ajudar os países a poder fazer essa transição para uma economia de baixo carbono, uma trajetória baixa em emissões. E os países desenvolvidos ainda têm uma obrigação mais forte de prover financiamento para ações de mitigação e adaptação em países em desenvolvimento. Então, esse também é um ponto bem importante. E, por fim, eu tinha pensado de pular, mas rapidamente, tá, pessoal? O artigo 5º, ele trata justamente da proteção dos sumidouros dos gases de efeito estufa, que eu falei, né? Aquela ideia de chegar numa neutralidade de carbono, ela passa muito pela proteção dos sumidouros, que são principalmente as florestas, mas também os oceanos, os mangues e outros ecossistemas. Então, o artigo 5º trata especificamente dessa área. A regulamentação de ação climática sobre as florestas sempre foi também um ponto muito delicado e importante de negociação. Os países nunca, principalmente os países que têm área florestal importante, o Brasil é um deles, nunca quiseram assumir obrigações internacionais sobre como eles gerenciam as suas florestas. Então, sempre foi muito delicado incluir a gestão de emissões oriundas de desmatamento e degradação florestal em mecanismos como, por exemplo, mecanismos de redução de comércio de emissões. É um ponto bem delicado, mas se criou um mecanismo de pagamento por resultados, que se chama REDD+, né? Na sigla em inglês quer dizer Reducing Emissions
from deforestation and forest degradation, então de desmatamento e degradação florestal. O que esse mecanismo fez? Países, né, isso também foi assim criado historicamente com aquela divisão binária do mundo, em países com obrigações e outros sem, mas países poderiam pagar a outros países, e o Brasil foi um dos países que recebeu pagamento para proteger as suas florestas do desmatamento, com base em resultados, né? Então foi uma forma de incentivar países em desenvolvimento a manterem as suas florestas. Ainda é uma coisa muito discutida se esses projetos podem ou não gerar créditos de carbono, porque a ideia nunca foi realmente que as florestas estivessem incluídas nesse sistema, mas hoje em dia isso já está muito mais, essa ideia já está muito mais sendo pensada de ser posta em prática, porque poderia ser uma fonte bem importante de incentivo, né? Que esses créditos, enfim, possam ser comercializados. Mas a ideia do REDD Plus sempre foi de um aporte financeiro para que os países, com base num resultado de evitar desmatamento, por exemplo, recebessem essa ajuda financeira de países desenvolvidos. Então, isso está incluído no artigo 5º do Acordo de Paris. E o artigo 8º, que é o último que eu vou realmente assim, entrar, porque senão eu vou me estender muito, trata desse mecanismo de perdas e danos. Tá? Isso tem a ver muito, pessoal, com essa exigência dos países em desenvolvimento que vem sofrendo já efeitos importantes das mudanças climáticas, de ter algum certo tipo de ajuda dos países desenvolvidos que contribuíram mais para as mudanças climáticas até hoje. Eles nunca quiseram, os países desenvolvidos, assumir uma responsabilidade vinculante, né, por terem contribuído. Então, esse artigo, a negociação sobre esse artigo, que ainda é também bastante controversa, ela não parte tanto do princípio de responsabilidade histórica, mas sim de ajuda, algum tipo de ajuda, de financiamento para ajudar os países que já estão sofrendo, por exemplo, com catástrofes ambientais, com a elevação dos níveis dos oceanos, etc., a poder ajudar esses países de alguma forma, inclusive com financiamento, para que isso seja mais fácil. Assim, né? Então, basicamente, esse é um pouco o desenho dos mecanismos internacionais e do Acordo de Paris, como ele é visto até hoje, os principais pontos. E a gente tem dois mecanismos de implementação, assim, que é o mecanismo de transparência, que é um mecanismo que avalia uma série de informações que todos os países devem reportar ao secretariado da convenção, dentre eles um inventário de emissões, um progresso, né, um relatório de progresso na implementação e como eles estão no atingimento das metas das suas NDCs, e etc. E tudo isso é avaliado num mecanismo global de stock taking, né, que é um processo para avaliar o status de implementação, aí não só no que os países estão fazendo a nível interno, mas como o que a gente está fazendo se reflete nesse objetivo de limitar as emissões, de limitar a concentração de gases na atmosfera em tentar manter o aumento da temperatura. Esse processo é feito a cada 5 anos. Então, é basicamente isso, né? Eu acho que eu falei, enchi vocês de informações já. Mas um dado importante para todo mundo ter, né? Um takeaway importante para todo mundo aí, é que a gente não está fazendo o suficiente, né? Então, é por isso que é importante que cada vez mais todo mundo se engaje, porque esse gráfico mostra, né? Aqui vocês veem na parte esquerda, que o efeito agregado das NDCs, como elas foram desenhadas pelos países, ele é muito, né, ele deixa o aumento da temperatura muito acima dos pretendidos 2 graus, que estariam aqui no meio, né? As projeções são que, se a gente mesmo que os países atinjam as suas NDCs, e nenhum dos países parece que vai atingir, mesmo assim a temperatura já estaria aqui em torno de 3,5 graus acima desses níveis que a gente pretendia. Então, pessoal, a gente tem aí
muito trabalho a fazer e vocês aí são a nova geração que vai estar participando dessas negociações.